O fone aqui, deixar aqui. Deus tem uma palavra no nosso coração, amém? Vou pedir o pessoal para sentar, por gentileza, tá? Vou esperar você aqui. Tem umas 10 pessoas assim, para a gente reverenciar e dar toda a atenção à palavra nesse momento, tá bom? Pessoal da dança, vem para cá, por gentileza. Me ajuda aí a não falar seu nome aqui no microfone, que fica feio pra caramba. Eu vou ler aqui e vou ler aqui na Ara. A Ara? Legal. Obrigado, Alice. Alice é fera. Ó, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para a outra margem. Então, aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhes disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Vamos pular a mesma passagem, mas é Lucas, capítulo 9, 57 até o 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Tem uma particularidade do Mateus para Lucas. Mateus registra o segundo também querendo seguir Jesus. Lucas mostra que Jesus agora chama. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Jesus tinha chamado ele, mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, outra particularidade, Mateus não resiste a essa frase: vai e prega o reino de Deus. Lucas, como era doutor e médico, escrevia muito melhor. Mateus era um publicano. Judeus também, diferente de grego. Grego, uns homens e um povo muito inteligente da época. Por isso que Lucas é mais detalhista. Você vai ver que quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele endereça a carta a um excelentíssimo Teófilo, alguém de uma autoridade e de uma patente alta. Então Lucas escrevia com uma propriedade detalhada muito maior que Marcos e muito melhor que Mateus, porque o evangelista Tiago pregou sobre Romanos, que eles são práticos. Você vai ver o evangelho de Marcos emenda uma frase na outra, e ia Jesus, e logo após, a praticidade e a rapidez dos romanos. Tu vê que o evangelho de Marcos para os romanos é muito prático, bem característico dos romanos. E nesse aqui Jesus fala para ele ir e falar do reino. Em Mateus não. Outro lhe disse, e aqui aparece um terceiro, lá em Mateus também não: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e aí outra particularidade, em Lucas logo é a comissão dos 70, Jesus envia eles, e lá em Mateus é outra passagem, mas você vai ver Jesus provando aqueles que iriam ser discípulos dele. Eu peço nessa noite muita graça do Senhor, porque nós como pastor recebemos a palavra com um impacto muito grande. Eu não posso transmitir num domingo com o mesmo impacto, mesmo sabendo que o nosso tema do ano é um tema de impacto, amém? Vamos repetir comigo? O nosso tema anual é um tema de impacto, o ano da lealdade. E aí nós estamos falando da lealdade à família no mês de fevereiro. E esse texto, quando o Espírito Santo iluminou no meio da semana, eu falei, mas Senhor, eu vou falar para a família, como é que eu vou transmitir isso? Porque fala, aqui o texto da Ara está assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Eu já falei em outras pregações que o chamado universal para todos: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é um chamado universal. Todo aquele que confessa com a boca e crer com o coração será salvo. Jesus fala isso em Mateus 11, a partir do 28, propondo um fardo leve e um jugo suave. Só que depois que nós aceitamos e confessamos Jesus, e cremos com o nosso coração, começa a arder uma chama ministerial. Que chama é essa? De querer ser um seguidor. Os candidatos, que é o Eduardo, a Gabriele e a Sunamita, eles vão passar por uma transição nessa noite. Porque para ser membro do corpo de Cristo, não é exigido o batismo nas águas. Mas o batismo nas águas, como é um testemunha externo, aquilo que já aconteceu interno, algo começa a mudar. Porque vestem a camisa não só do reino de Deus, mas de uma instituição que tem seu regimento interno. E aí fica uma palavra aqui para os que começaram, para os que entraram no meio e para os que entraram agora. Toda vez que eu faço parte de uma instituição, eu tenho que estar enquadrado na visão dela, na liturgia dela, nos projetos dela. É simples assim. E aí algo começa a mudar na vida da Sunamita, do Eduardo e da Gabriele, concernente à denominação. Deu para entender? Porque eles já são salvos. Eles não vão descer as águas para ser salvos. E a partir desse momento de descer as águas, começa o próprio Espírito Santo começa a conduzir para algo maior. E aí você vê que as pessoas começam a querer se envolver. Essa é a ideia, tá? Sair daquele momento dos primeiros rudimentos de Cristo e começar a comer uma comida mais sólida. Mesmo sendo adolescente, tá? Mesmo sendo novo cristão, pode ter dias quando ela passa a fazer parte da membresia, da instituição, tá? Tem pessoas, hoje tem várias pessoas aqui de outras igrejas, né? A Neia Livres para Adorar, tem aqui o filho Juan, Sara Nossa Terra, Bola de Neve, que legal, Bola de Neve, olha só, viu? Então tem pessoas aqui de ADS, tá? Tem Adonai, olha só que legal. E aí, para você criar raiz dentro dessas igrejas, cada uma diferente da outra, denominacional, estou falando, tá? Você precisa descer as águas e fazer um juramento quando vai descer as águas. Porque desse momento, a diferença do chamado para todos, do chamado para os discípulos.
Discípulo tem que querer seguir. E a gente vê Jesus botando eles à prova e perguntando. Eles, mestre, eu posso te seguir? Jesus falou assim, as raposas, e às vezes eu inverto aqui, a raposa e as aves do céu, mas vai dar tudo certo, não altera o valor. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus, ele fazia, muito inteligente, né? É o maior líder mesmo. Ele tinha palavras que é considerado hoje na liderança como gatilho. Quando ele fala algo, ele espera outra resposta. É como ele jogasse a isca. Vou dar um exemplo aqui, mulher samaritana. Cadê o seu marido? Não tenho marido. E aí ele queria ouvir isso, para saber a sinceridade do coração dela. Pois, você teve 5, é isso mesmo? 5? Misericórdia. E o que você tem agora não é seu. Então ele já sabia. Só que ele joga a isca para a pessoa cair. Não para envergonhar. Para ver até que ponto a pessoa quer mudança. A mulher samaritana, ele expõe e abre a ferida para depois curar. Jesus tinha essas palavras de gatilho. E eu também tenho, tá, gente? O Espírito Santo me deu essa graça. Teve um ano aqui que eu perguntei assim: qual é a sua motivação para a VNT? Nessa palavra eu reprovei 50% da igreja. Por quê? Eu queria separar pessoas para o ministério. E quando eu falava assim, qual é a sua motivação? Não, pastor, eu quero fazer faculdade. Pastor, eu estou com ideia aí de morar fora do Rio. Viu? A motivação da pessoa era outra sem ser o reino. Então eu vou pegar essa pessoa e colocar dentro do ministério. E com uma palavra eu consegui fazer uma separação. Jesus tinha esses gatilhos. Quando ele fala para o rapaz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, tem uma tradução, a mensagem, ele está dizendo que não tinha hospedagem luxuosas para se hospedar. Na mensagem tá assim: eu não tenho costume de me hospedar em lugares luxuosos. E aí, com uma só palavra, ele fala: qual é a tua motivação de me seguir? Esses são gatilhos de palavra e a gente precisa aprender isso. Às vezes não precisamos ir direto ao assunto. Para conhecer o coração de pessoas, basta uma pergunta de gatilho. Lembra de Eliseu? Foi Eliseu? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem com o seu filho? São gatilhos que nós precisamos usar, porque as pessoas às vezes vão se ofender se você for direto. Jesus tanto ele usava gatilhos, como ele ia direto em muitos casos. Da mulher que foi pega em adultério, ele continua escrevendo na areia, e Marcos foi muito feliz numa conjectura, porque Jesus falou que se o homem olhar para a mulher e na sua mente desejar, já é adultério. E aí Jesus não olha para essa mulher que supostamente estava nua, ele continua escrevendo na areia, Jesus sabendo da artimanha de Satanás. E aí ele perdoa a mulher, mas ele dá a sentença final: vai, e não peques, para que não suceda coisa pior. Jesus, ele passava esse feedback muito claro, tá, do que as pessoas precisavam fazer. Eu esse ano entrei com esse objetivo. Eu não posso ver pessoas caminhando em passos largos para o abismo. Eu já prego muito forte, quem conhece aqui as mensagens sabe. Mas eu não posso ver pessoas caminhando para o abismo e não falar para elas. Essa palavra que o Espírito revelou aqui, eu tenho certeza que vai falar no coração de muitos. Eu separei aqui 3 perguntas. A primeira é: qual é a motivação? Correta ou errônea? Porque para mim seguir Jesus e ser um discípulo, e aí eu falo diretamente para os obreiros da casa e aqueles que almejam um cargo, a nossa motivação não tem que estar nos status que vai trazer o ofício. E aí eu falo ofício ministerial. Deu um para apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro pastor e mestre. A Bíblia fala que tem uma motivação para esses cargos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim: aquele que
aspira ou almeja. O episcopado, está falando que excelente trabalho ou obra deseja. Então, a minha motivação tem que estar em trabalhar. Vou falar de novo, a minha motivação de ser algo ministerial na casa de Deus tem que ser servir pessoas com o dom ministerial que Deus me deu. Pode ter certeza, eu vou me esforçar nesse lugar para ser o que mais serve, porque eu entendi que a unção que está sobre a minha vida é para servir. E aí a Bíblia diz que os 5 dons ministeriais é para ajustar e dar crescimento para a igreja, não é para status. E aí eu já tive uma motivação errada, eu já tive uma motivação de só pregar a palavra e ser aplaudido. Mas Deus foi tão bom comigo que começou a iluminar minha mente, entender o verdadeiro evangelho, qual é a essência do teu propósito nessa terra. Porque se o nosso propósito for uma missão divina, você pode ir para qualquer lado que você vai ter que entrar na missão e no propósito que Deus te chamou. Ele vai alinhar tua vida com o céu para você fazer a vontade dele. Eu já falei isso aqui domingo passado. Minha mãe falou assim uma vez. Eu estava jogando no Pavunense, estava tocando num grupo Oitava Cor. Grupo Oitava Cor, na Tijuca, era muito conhecido. Para ter noção, a música que o Xande fez sucesso, Vou-me embora agora, vou morar em outro planeta, foi o grupo Oitava Cor que compôs. A autoria, tu pode ver, é Zico, Betinho. E quando eu entrei nesse grupo, eu falei, caramba, que grupo bom, Tijuca. Só tocava Barra, Tijuca. E aí minha mãe me liga e fala assim, filho, Deus manda te dizer algo. Eu falei, que foi, mãe? Ele falou que você pode ir para qualquer lugar, nos Estados Unidos, pode virar famoso, mas ele me mostrava você pregando a palavra. Gente, eu não vivia com a minha mãe, eu morei 5 anos longe da minha mãe. E aí eu sem entendimento, falei, mãe, tá jogando praga em mim, mãe? Mas que palavra forte, se cumpriu como? Aceitei Jesus na igreja dela. Poder da palavra de uma mãe, né? Ó, poder da palavra de uma mãe. Teus filhos é bênção, tá, mãe? Independentemente da... independentemente da circunstância, independentemente do que está acontecendo, teu filho é bênção. E não aceite menos do que isso, tá? Terceiros vão falar que não. Gente que toma mais conta da nossa vida do que da deles, vão dizer que não. Meu Deus do céu. Mas aí a palavra diz que eles são bênção. E eu tenho que ficar com o que a palavra diz. E minha mãe tomou posse dessa palavra, me profetizou. Eu aceitei Jesus na igreja dela. E aí, a segunda é, qual é a disposição para cumprir o chamado, dentro do processo? Porque o processo às vezes dói. O segundo chega para Jesus e fala assim, mestre, eu posso te seguir? Mas primeiro eu posso enterrar meu pai. E aí Jesus falou o quê? Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. E é nesse versículo que eu quero falar para famílias nessa noite. Qual é o tipo de pessoas que tem te prendido a realizar o chamado de Deus? Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Lembra do gatilho que eu falei? Jesus nunca ia descumprir o mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Então o enterrar aquele pai seria honroso. Ou o pai poderia estar doente e o filho ainda cuidar do pai até morrer. Tem uma tradução que fala que o pai estava, essa questão de enterrar o pai dele era assim, espera ele morrer. Mas Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Sabia? Natan fica anotando as frases ali. Sabia que é mais fácil, em algumas ocasiões, pessoas mortas te matar do que você cheio de vida, às vezes, de Deus, dar vida para essas pessoas? Às vezes nós estamos deixando de cumprir o ID por pessoas que estão mortas. Isso aqui eu ganhei um dicionário ontem.
Dicionário brasileiro, não, dicionário da Academia Brasileira de Letra. Aí fui no dicionário, né? Fui ver outra palavra e veio a palavra morte, morto. Sabe o que significa o estado de uma pessoa morta? Primeiro ponto, né? Que morreu, é fato. O morto, ele morreu. E aí, segundo ponto diz assim, ó, sem vida. Quanto a um sonho fervoroso para alguém que não tem vida? Para que isso? Para que sonhar grande assim? Porque ele não tem vida. Ele vai fazer com que as palavras dele matem o teu sonho, os teus projetos. Nesse ponto 2 aqui da morte, diz assim, ó, é uma pessoa seco. Já viu morto ter vida? É seco. Morto, ele murcha. Ele é estiolado. Terceiro ponto de morto, desprovido de movimento. Como é que uma pessoa dessa vai ficar perto de você, gente? Ou você sopra vida nessa pessoa, e Jesus está dizendo, deixa essas pessoas com pessoas mortas. E você tem que andar com pessoas vivas. Eu estou falando espiritualmente, e estou falando para os espirituais. Cheguei em casa, meu marido se levantou. Ele está vivo ou está morto? Está morto. Então não dá confiança para ele não. Ah, meu filho se levantou. Está vivo ou está morto? Está morto. Então não dá confiança, está morto. Ou você gera vida na sua casa, ou ele vai gerar morte. Tem pais que fica muito apavorado, né? Tá aqui minha nora, meu filho com 16 anos, o Michael. Vou sair da igreja. Eu falei, que isso, rapaz? E eu era pentecostal. Já viu? Assembleano roxo. De dormir com camisa de manga comprida. O cabelo dele, eu que falava, você vai cortar assim. Ah, vou fazer uma listinha. O Ruizinho já faz lista. Quando falava em tatuagem, tá demônio. Eu era radical desse jeito. Hoje, muito renovado, né? Muito. Graças a Deus por isso. Eu preciso entender essa geração. A motivação deles de hoje. E aí eu falei, ó, você não vai sair da igreja não. Porque eu achava que eu tinha que trazer ele 16 anos. E aí, não bastante isso, ele foi morar com a avó dele. Aí eu falei com a mãe, ó, não vai lavar a roupa dele não, não vai cozinhar para ele não. Ele vai morar na avó dele? Então deixa ele se virar. E aí começou, ele queria a independência. Sair, chegar tarde. 16 anos. Arrumou um trabalho para ganhar R$300 por semana. E já sou assim, ah não, eu sou o dono da minha casa. Mas quem estava morto? Eu ou ele? Não entendi, ele estava morto. E aí, tu quer viver essa vida morta? Legal, eu te dou sua autonomia, vai lá, 16 anos, vou morar com a avó dele. E aí, um reboliço, gente. Ele sofreu um acidente horrível. 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 E aí voltou para onde? Para nossa casa. Humilde, tranquilo, que sempre foi também. Nunca foi fazer bagunça não. Mas por causa dessa morte espiritual dele, ele paga um preço muito grande. Jesus está nos ensinando nessa noite. Nós vamos ter que dar tempo para essas pessoas receberem vida. Senão o que vai acontecer? Jesus falou assim, ó, sua motivação está errada. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Você quer fazer a obra de Deus e está preocupada com aquilo que está morto? Quem é o dono da vida? É Ele. Marcos, só Ele pode gerar vida no filho que está morto. Só Ele pode gerar vida no marido que está morto. Pastor, me ajuda aí. Como eu sei que o meu marido, meu filho, ou a minha esposa, ou a minha parentela está morta? Simplesmente, se não recebeu o Zoe, a própria vida de Deus, que é o Espírito Santo, a condição que a Bíblia fala que essas pessoas estão, desculpe você que não é evangélico, é morto. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer mais ainda? Que esse que está morto, que é uma pessoa natural, não pode discernir quem é espiritual. Pegou? Porque você que é espiritual e está vivo, que tem que ter essa responsabilidade. Você vai ficar aí? Tá bom, mas eu estou indo para a minha casa do meu pai, tá bom? Vou adorar o Senhor. Porque quando você voltar, é mais fácil gerar vida nele. Se ficar, morre. O quarto diz assim:
O 3 é desprovido de movimento, paralisado, inerte, inanimado. Gente, é uma pessoa que não tem animação. Vamos buscar Deus? Não, hoje não. Vamos para a igreja? Não, hoje não. Mas está morto. O inimigo, ele consegue agarrar alguém que está cheio de vida? O nosso adversário, ele consegue? Não. Por que ele não consegue? Porque ele é morto espiritualmente. Ezequiel fala que ele viu ele se transformando em cinza. Ele perdeu o brilho, a unção. Ele era ungido, perdeu. E aí ele morreu espiritual. Por isso que não tem como. Você pode ver que duas pessoas espiritual, o papo é alinhado do reino. Quando você é espiritual e fala com alguém, vou falar agora, vou mudar, tá? Não natural não. O carnal, gente, como muda a atmosfera da conversa. Simplesmente porque essa pessoa está sem vida de Deus. Romanos capítulo 2. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler. Portanto, Alícia, Efésios. Fala da morte espiritual. Nossa condição. Ele vos deu vida, estando vós, mortos. Quando eu recebi essa vida? Quando eu confessei Jesus. Não é eu que estou falando isso. Quando eu vim aqui à frente, falei, eu quero esse Jesus, eu recebo essa vida. E a vida que agora eu quero viver, Paulo diz, é no Filho de Deus, não é mais a minha vida. E aí Paulo diz assim, não é eu que vivo em mim, é Cristo. Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos tidos como filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, gente, olha só, com que nos amou, estando nós, mortos, essa era a minha condição, morto, sem projeto, sem sonho. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu não tinha profissão, eu não tinha uma casa, casamento destruído, todas as áreas da minha vida mortas. Naquela noite eu entendi que eu precisava dessa vida que era Cristo. Nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, que é o favor imerecido, sois salvo. Então essa era a nossa condição de morto. A proposta para o Senhor nessa noite, para a nossa vida aqui, Ele está nos advertindo, acredito, é deixar pessoas mortas, tá? Pastor, o senhor está falando para mim abandonar a minha parentela? Se elas não estiverem somando com a vida espiritual que você tem, eu dou esse conselho para você, tá? Se elas não estiverem somando, eu dou esse conselho para vocês. Gente, está aqui um homem que ama a família. Eu amo minha parentela. E aí Deus me fez lembrar que a mulher, quando toca na orla de Jesus, saiu dele virtude. Irmãos, eu não empresto minha roupa não. Se você pedir, eu empresto. Mas qualquer um vai botar essa roupa aqui. Isso aqui é igual o Nazireu, filho, é consagrado. O que entra na tua casa? Nossa, que tribulação na minha casa. Pega a roupa de todo mundo, pega o utensílio de todo mundo. E aí Deus me fez contemplar é flauta, aquele dia. Tinha uma flauta lá, eu peguei a cara de um cacique, um negócio estranho, com um cachimbo na boca. Eu falei, meu Deus, não tenho medo não, gente. Vai entender que o negócio é macabro. Deus quer gerar vida. O que eu te aconselho nessa noite?
chegar em casa e fazer uma varredura no seu quarto. Vê o que ganhou, vê o que está lá que você não usa mais. Faça uma varredura, tira tudo para fora, joga fora. Nem dá para os outros não, joga fora. Lá em casa para a gente ganhar uma peça de roupa, só de irmãos, glória a Deus. Quando minha mãe me dá de bazar, tem que orar, gente. E se veio de um centro? E se veio de alguém que cultua outros deuses? Uma roupa consagrada a outros deuses? Pastor, então a gente não vai poder comprar mais roupa na loja. Tem que orar a sua roupa. Ora a sua casa. A gente não faz isso aqui com a igreja? Consagra tudo? Sua vida é consagrada. Então tudo que entrar na sua casa vai ser consagrado. Agora você não pode trazer tudo para dentro da sua casa, senão isso é um perigo. E aí, o quarto estou falando do sentido da morte, que teve morte, necrosado, célula morta. O quinto que não é mais falada. No latim, se repete a uma língua morta. Ou seja, a pessoa, ela nada funciona nessa pessoa. Quando a pessoa recebeu vida, às vezes, ela vai morrendo também depois. Por isso que nós precisamos de reavivar aquilo que foi pregado penúltimo arena. Penúltimo foi o último. Foi o último, né, o jovem? Reavivar. Nós precisamos reavivar nossa vida espiritual. Não tem quando eu falei renovo, noite de renovo? Eu oro sempre. Nós precisamos receber renovo. Quantas pessoas tristes que foram atingidas essa semana? Não precisa levantar a mão. Quantas pessoas tiveram um ajuste com seu esposo essa semana e entristeceu e veio para o culto de quinta, veio para a escola dominical triste e não conseguiu limpar o coração ainda? E nós precisamos de renovo ou não precisamos? Quantas pessoas não conseguem mais ter alegria para fazer a obra de Deus? E aí virou crente museu. Sabe o que é crente museu? Quando eu subia monte, quando eu ia para a escola dominical, quando eu ia para o culto domingo adorar, quando eu fazia isso na casa de Deus, quando eu visitava lares, quando eu visitava o hospital, virou crente museu. Tá igual múmia espiritual, travado. Mas Jesus confronta aqueles discípulos. E o terceiro é que verdadeiramente se importa. Deus, Ele quer capacitar a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu falo de propriedade. Toda a minha parentela já entende que eu sou do reino. Mulher, o que tenho eu contigo? Jesus falou para Maria. Na cruz ele falou assim, eis aí o teu filho. Porque ele era do reino. Lembra de Ana com Samuel? Eu te dou meu filho para o reino, se tu me deres um filho homem. Nós temos que entender. Preocupação é normal, tá? Mas desespero não. Você que é pai e você que é mãe, sua família está nos cuidados de Deus. Nunca fiquei preocupado no sentido de meus filhos irem e virem. Quando acontece alguma coisa, vamos resolver. Mas a questão do espiritual, de não buscar, de não fazer. Porque qual é a nossa preocupação? E que Deus está falando comigo, contigo nessa noite. Qual vai ser a desculpa que nós vamos continuar dando? Qual vai ser a desculpa que nós vamos continuar dando? Vai enterrar quantas pessoas da família? Porque eu tenho certeza, se você tem um chamado e um propósito, o que te atrapalha, Deus tira. Estou falando para ele tirar teu filho, tirar... Gente, não coloque palavra na minha boca, tá? Na minha vida, Deus limpou tudo que me atrapalhava. E às vezes a gente acha assim, Deus fecha a porta, Deus abre porta. Se diz de um debate aqui. Se a porta vai te afundar espiritualmente, é melhor que ele arrume um jeito de te ajudar a sair dela. Está te levando para outro caminho? Está atrapalhando o que ele tem na sua vida? Porque uma das questões para um discipulado é tempo de qualidade.
E se você tem ocupações que tiram seu tempo de qualidade, na convenção, aí vamos falar da convenção, eu sou convencionado, eles perguntam, tem tempo disponível para a obra? Porque se você não tem disponibilidade de tempo, fica difícil. Eu falei aqui hoje, eu vou encerrar 8h30. Eu falei assim, gente, hoje vai ser um louvor no início e um louvor depois do ofertório. Para a gente tentar acabar 9 horas, no máximo 9h15, e tá enchendo ali a piscina, uma luta tremenda. E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Se não conseguir encher, porque a gente passa essa peleja, vamos pegar a água lá da bica, Giovanni, vamos descarregar aí. Tá? Arruma um jeito, vamos no balde, vamos encher, e vai acontecer o batismo. Gente, é assim. Já deu certo. Nada pode parar, não. Já tivemos batismo aqui, da borda da piscina furar. Quem lembra disso aqui? Misericórdia. Fizemos batismo com a água na piscina rasinha, quase não dava para ir. Porque batismo é isso, é a peleja. Nós enchemos a piscina, quando estava na metade, isso era 5h30, mais ou menos 6 horas, a água muito ferrugem. E aí estava preta, eu falei, não, tira essa água toda, não tem como. Deixa um pouquinho sair a água, que é água de poço artesiano. Mas vamos fazer o batismo. Tá? Então você entenda que nada pode atrapalhar a gente de fazer a obra de Deus, quando nós queremos seguir Jesus. Então pega isso aqui, ó. Pega isso aqui. É proibido estar sentado e cultuando a Deus? Não, gente. Deixa eu falar com um carinha aqui, ó. Não é proibido cultuar, vir na igreja só no domingo. É proibido isso? Não. Eu quero só ir domingo na igreja. É proibido? Sabe o que significa isso? Deus não colocou o desejo ainda no seu coração de estar todo dia. Porque de você mesmo você não quer estar aqui. De mim mesmo, eu não quero estar aqui. Eu amo curtir meu neto que está aqui, ó. Quem vê meu estado, eu fico doido. Eu deixei a Liz lá em casa, eu falei, vou tomar banho, tem que ir para a igreja. Jogo para cima e viro criança. Foi o que o Marco falou hoje, avô é diferente de pai corrige, avô não, o avô só ama. Eu fiquei 1 mês e pouco sem ir na minha mãe está com saúde, não está morta, não precisa trocar fralda, está bem. Por quê? Eu cuido da família, cuido da igreja, tem trabalho, seminário, e eu aceitei o chamado. E aí não é proibido vir na igreja só domingo, não. Eu quero lá cultuar. E aí depois pode colocar assim, ó. Meu Deus, estou cheio de Deus. Que domingo tremendo, né? Assim, os pós-culto, as selfie. Quem vê no status ou no story, parece o maior crente do mundo. Só vem domingo para a igreja. Isso é válido? Claro que é. A partir do momento, gente, que você fala assim, pastor, está precisando de mim para quê? Pastor, eu tenho sonho de fazer parte do ministério. Eu acho bonito, pastor. A partir do momento que você é inserido em algo, aí a motivação tem que ser diferente. E aí tem essa classe. Dentro da igreja, tem aqueles que são frequentadores de culto. Tem chamado essas pessoas? Tem! Claro que tem. Foi falado aqui hoje. Os líderes de departamento e a pessoa do pastor está aqui para cuidar. Eu 3 horas estava aqui, sem café da manhã e sem almoço. Falta de programação? Não. Todo domingo acontece a mesma coisa. Essa mesa aqui, tu acha que não dá trabalho? Dá muito trabalho. E aí a pessoa que vem para a escola dominical, depois da escola dominical, arruma essa mesa. Você quando chega, e aí arrumaram a ideia que ficou lindo, ó. Botaram a luz aqui, a luz dali. Ai, que coisa linda. E aí pessoas lavaram o banheiro de tarde. E eu falei assim, meu Deus,
3 horas, ô Giovanni, pastor, tem que ir na feira fazer sacolão. Eu falei, eu também. E aí, fui na feira, tudo fechado, 3 horas quase. Aí comprei um frango, aquele improviso do frango assado, almocei, ia começar quase o jogo do Flamengo, que era 4 horas. E aí eu peguei para meditar nessa palavra aqui, ler os evangelhos, ler as passagens que estavam perto, que é o contexto. E Jesus continua em todo o contexto, mostrando para o discípulo como era o caminhar ministerial. Portanto, o de Lucas ele envia os 70, aqui no de Mateus, está aqui, ó, cura, ele acalma a tempestade, mostrando para o discípulo qual era a autoridade recebida. Então, eu fiquei meditando, e aí vim aqui receber as cadeiras, era 4h40, o morro não é baixo, voltei para tomar banho, para vir para cá. E eu falei, hoje, ó, vamos ver se eu saio daqui 9 horas, porque o domingo é o dia do Senhor. Você tem que fazer a mesma coisa? Não, claro que não. Gabriel, é Filipenses, Deus está te dando o poder e colocando o desejo. Me ajuda a gente ler tanto esse versículo. Filipenses 3, Alice, bota na NVT por gentileza. Porque esse desejo, o que é natural na minha vida, na vida de outras pessoas, é uma luta. Por isso que Jesus está falando nessa noite, o que te prende, que está fazendo você perder o foco? Ele falou assim, eu posso despedir-me dos da minha casa? Jesus está falando assim, ó, aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, ou seja, nem parentela. E aí foi lido a parábola da semente, que ele esconde a revelação dos demais, para revelar para os discípulos. Foi lido também esses dias, sobre a família de Jesus. Mestre, sua família está lá fora te buscar. Jesus, quem? Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Não, minha mãe está aqui dentro, meus irmãos estão aqui dentro, e minhas irmãs estão aqui dentro. Aí os discípulos olharam assim, porque em outras, eu estou parafraseando, mas Jesus falou assim, ó, minha família é aquela que faz a vontade de Deus. Quando eu falo de parentela, eu falo de algo que, se não aceitar Jesus, se você ir lá, como Jesus falou, e não pregar sobre o reino, eles vão ficar, e cuidado, porque você vai, você com seu amor não vai salvar eles. É mais fácil quando eles verem a postura e o seu testemunho, eles falam assim, eu quero ser que nessa pessoa aqui, eu quero essa vida para mim. Meu sobrinho, gente, quando crescer, eu quero ser igual meu tio. Eles veem a família, eles veem a harmonia, eles veem as festas na varanda lá de casa, que é semanalmente, e festa simples. Sabe qual foi a festa hoje? Pão com mortadela. É assim, simples assim. É arroz. Gente, às vezes eu chego no mercado, o açougueiro ri da minha cara. Vou fazer o churrasco. Me dá meio quilo de asa. Tu faz isso, Cris? Querido, me dá meio quilo de asa aí. Ó, e não baixa a cabeça não, tá? Me arruma meio quilo de asa por gentileza, com educação. O senhor vai querer quanto de linguiça? Bota 5 como? Quanto de carne? Me vê 2 bifes de contrafilé. Eu não vou aqui estar mentindo, vou ler. Não vou aqui estar mentindo, que eu compro. Esse dia eu estava passando aí um ímpio com um saco de asa, um saco de carne e um saco... E eu comi aquilo, cabia numa mão assim a minha carne, Camila. Ontem aconteceu isso, minha nora. Estou com vontade de comer churrasco. Vamos fazer um churrascão. Churrascão do meio quilo. Peguei a melhor tábua, ganhei uma tábua bonita, botei a tábua, organizado, o pratinho para botar a carne, o limãozinho e o corte, ó, todo metido ao corte, ó. Ei, porque não precisa de circunstância, de fartura para ser feliz e viver com uma família feliz. Coisa simples muda o seu lar. Às vezes é o bolinho de chuva, às vezes é o bolo improviso. Já viu aquele bolo de improviso? Ontem foi, né? Mais ou menos. Uma massa de bolo. Já até gravei. Já gravei. Uma massa de bolo, 2 ovos, um pouquinho de Nescau. Se não tiver leite condensado, é leite normal.
mas nada pode tirar essa felicidade da tua casa. Nessa noite, a hora já deu. É uma decisão sua. Você que está afastado e você que ainda nunca aceitou Jesus. É uma decisão viver essa felicidade plena ou continuar com os mortos. Faz uma retrospectiva. Eu fiz isso. Você que está afastado, você que não aceitou Jesus ainda, quando eu aceitei Jesus eu fiz uma retrospectiva. Gente, deixa eu descer. Ei, som. Vou descer aqui. Ei. Vou ler. Pois Deus está agindo em vocês, Deus está agindo em nós, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. O desejo e o poder não vem de nós, é dele. Se você, hoje eu não estou com vontade de ir no culto, o Espírito Santo está... Fique preocupado, hein? Fique preocupado. Hoje eu não quero adorar, fique preocupado. Você nasceu no berço evangélico? Não dá para fazer essa pergunta não. Quem não nasceu no berço evangélico e é crente? Mateus, tu não é de berço não? Quanto tempo de evangelho? 10 anos. Tá com 20 alguma coisinha? 21, 22. Tá. Igual a Gleison no todo. Trocaria os 10 pelos 15 passados? Eu falei. Nunca. Eu tenho 20 de evangelho, 45 de idade. Trocaria os 20 de evangélico pelos 25? Claro que não. Pergunta a um crente que nasceu de novo e vive uma vida com Deus se quer trocar o tempo passado. Nunca. Porque às vezes você fica com medo de se entregar, de se doar para o Senhor, achando o que vai ser da sua vida. Mas o Espírito te convida hoje, vem fazer parte desse reino. Não é reino denominacional não, igreja não. Reino de Cristo. Cristo te chama. Cristo te chama nessa noite. Você que está afastado, você que não aceitou Jesus ainda, saia do seu lugar. Eu te espero aqui para você reatar a aliança com Ele, tá? Cadê a primeira pessoa? Vem, sai do seu lugar. Pastor, eu estava em casa, estava desanimado, sem igreja. Eu quero uma oração. Vem aqui. Eu me senti afastado. Vem aqui. Cadê você? Eu vou orar por você. Cadê a primeira pessoa? Oi? Eu tenho vontade de ir de novo todo dia. Eu falo isso. Me dá vontade de aceitar todo dia. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Quando algo sai fora, então, Senhor, eis-me aqui. Eu volto rápido. Tá? Tem alguém nessa noite? Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém afastado ou que não é evangélico? O Espírito Santo falou ao teu coração. Às vezes nós temos que perder para ganhar. O reino é isso, tá? A princípio parece que nós vamos perder, mas depois a gente ganha.